Muito bem, então, na última aula falamos sobre os anjos, quem são os anjos, como eles foram criados, qual foi a prova que eles passaram para que pudessem merecer viver junto de Deus, aqueles que se revoltaram contra Deus, que são os demônios. E hoje, então, nós vamos falar sobre o homem. Quem é o homem, como ele foi criado, vamos falar do pecado original, o primeiro pecado cometido pelos nossos pais. Então, o catecismo vai dizendo assim: quem é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. Então, isso que nós já sabemos bastante, conhecemos bem, né, essa definição. Uma criatura racional, composta de alma e corpo. Essa definição, para vocês terem ideia, é uma definição que praticamente não fala nada, né? Essa definição, ela é feita de acordo com uma forma de definir que foi falada por Aristóteles, né? Que ele vai dizer que como é que você pode definir enfim, um ser, uma criatura. Ele vai dizer que primeiro você fala qual é o gênero dessa criatura e depois você vai dizer qual que é a diferença específica. Então, qual é o gênero do homem? É animal, né? Então, ele pertence ao reino dos animais. E qual que é a diferença específica? O que que é a diferença específica? Qual a diferença entre os animais? Então, você só está delimitando, né? Você fala que ele é um animal, e aí depois que ele não é o resto. Por que que ele não é o resto? Porque ele é racional. Então, aí você fala que é um animal racional. Então, essa é uma definição que só classifica, vamos dizer assim, coloca ele dentro de um âmbito, mas não é que você vá explicar com profundidade o que é o homem. Mas também não cabe aqui, né, falar sobre isso, que é mais o tema da filosofia. Como é a alma do homem? A alma do homem é um espírito livre e imortal, criado à imagem de Deus. Então, o que que o homem tem que é a imagem de Deus? Então, a igreja nos ensina isso, né? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E onde está a nossa imagem? A nossa imagem, a semelhança de Deus está na nossa alma, principalmente a nossa alma, porque Deus ele não tem corpo, mas a nossa natureza, a natureza humana, vai ter algo de semelhante a Deus, porque Deus nos criou com inteligência, vontade, liberdade e amor. Então, é principalmente por isso que nós nos assemelhamos a Deus. Então, aqui, ao falar da alma, vai dizer que é um espírito livre, então, que é um espírito, né? A alma é um espírito, ou seja, uma realidade imaterial. E imortal. Por que que é imortal? Nós sabemos disso só por revelação. Vocês poderiam dizer que vocês nunca mais morrerão? Não daria para dizer, né? Na verdade, pelo fato só da condição, da situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, se eu vou viver para sempre, é porque Deus me revelou isso. Então, nós dizemos que ele é imortal. Então, é a alma que vai permanecer para sempre. Logo depois da morte, o que que é a morte? É a separação da alma do corpo, né? Quando o nosso espírito se separa do corpo. Só que a nossa alma, o nosso espírito, ele é subsistente, que a gente fala, ou seja, uma vez que um se separa do outro, a alma continua existindo. Então, aqui na Terra nós estamos o corpo e o espírito formando um todo único, né? Mas com a separação, a alma vai permanecer existindo e vai existir para sempre, segundo o querer de Deus. Por que a alma do homem é a imagem de Deus? A alma do homem é a imagem de Deus porque é capaz de conhecer, amar e agir livremente. Coisa que os animais não têm. Os animais não têm a capacidade de conhecer que o homem tem,
de amar que o homem tem e de serem livres como o homem é livre. Então, eu explicava um pouquinho isso na aula passada, né? Então, eu explicava também isso nessa capacidade de conhecer, que é a inteligência vem de intus legere, ver dentro. Então, a gente tem a capacidade de ver, né, olhar uma pessoa, por exemplo, a Soraya, que está aqui assistindo a aula. Então, nós olhamos para a Soraya e falamos assim: puxa, a Soraya é um ser humano. Então, o que que faz com que eu saiba que a Soraya é um ser humano? Porque eu captei com a minha inteligência algo imaterial, que é o conceito de ser humano. Então, quando eu olho o outro ser humano, eu posso falar assim: esse aqui é um ser humano. Os animais não têm essa capacidade. Eles só veem as coisas com os olhos, eles não sabem fazer conceitos. Por isso, eles não têm leis, eles não têm ciência, eles não têm cultura. Então, tudo isso é fruto da inteligência. Como criou Deus o primeiro homem? Deus criou o primeiro homem formando o seu corpo do limo da terra e unindo a esse corpo uma alma imortal, dando-nos a inteligência, a vontade e a liberdade. Então, essa explicação que está aqui, a igreja diz que não é necessário tomar no sentido literal, que Deus criou o homem formando o seu corpo do limo da terra, que ele pegou o limo, o barro, né, e aí foi modelando e tal, e colocou a alma ali. Então, isso é uma imagem que, vamos dizer assim, nos ajuda a entender um pouco, né, como foi a criação nossa. Mas pelo que nós vemos, por exemplo, na filosofia, a alma e o corpo formam um todo único. Então, não daria para criar o corpo e depois colocar a alma. Tem que ser ao mesmo tempo, né? Os dois têm que existir ao mesmo tempo. Então, o que a igreja vai ensinar, nós vamos falar isso, é que o homem pode ter surgido através de uma evolução. A igreja não descarta essa possibilidade, né? Só que aí chega um momento em que Deus vai infundir a alma naquele ser ali, né? Porque essa alma é uma alma com uma propriedade que os seres inferiores não têm. O Homo sapiens lá, né? Ou antes do Homo sapiens e tal, eles não tinham a capacidade de liberdade, de inteligência, de vontade. E a partir do momento que começa a ter isso, é um ser humano. Então é Deus que colocou, né, essa capacidade, essa alma com essa capacidade. O nosso ser pertence a Deus? Perdão, o nosso ser pertence a nós? Não. Ele é criado e sustentado por Deus. Então, o ser de cada um de nós, o ser de cada criatura, ele não pertence totalmente a nós. Não pertence, eu não tenho autonomia total sobre o meu ser. Não sou eu que estou mantendo a minha existência. Eu falava isso na aula anterior, né? Que toda criatura, né? Utilizava essa imagem aqui, fica fácil de entender, né? Eu não existo, imagina, eu estou aqui, né? Sem existir, e se eu passo a existir é porque Deus vem aqui embaixo, me dá o ser e me sustenta aqui no ser, né? E se ele sai daqui de baixo, eu, pum, volto para o nada, né? Porque esse ser foi dado, como eu sou criatura e eu não existi, passei a existir para receber, né? Para eu passar a existir, eu preciso receber um ser, e esse ser a gente prova que só pode ser Deus, e ele tem que estar aqui sustentando, né? E, então, por isso eu digo assim, pertence a nós? Não. Ele é criado e sustentado por Deus. Porém, nós somos livres. Isso aqui é interessante, né? Deus sustenta o nosso ser, mas assim, né? Com a minha liberdade, eu vou fazendo o que eu quero, né? Que coisa, né?
mesmo quando o homem peca, né? Deus, ele dá, inclusive, essa liberdade para nós de fazer o mal, né? Mas ele está sustentando, nos sustentando para isso, né? Que coisa, né? Então, dependemos radicalmente de Deus? Sim, dependemos radicalmente de Deus. E por isso, não tem sentido não sermos religiosos. Devemos tudo, tudo, tudo a Deus. E por isso devemos adorá-lo, agradecer por tudo o que nos dá e obedecê-lo, submeter-nos a Ele. Porque Ele é o Criador, então isso seria o razoável, né? Que com a minha liberdade eu obedecesse. Então, uma vez que eu tenho uma virtude também que é importante, que é a humildade, né? Que é a humildade para perceber que eu sou uma criatura. A humildade para perceber que eu devo tudo a Deus. Devo tudo a Deus. E se eu estou respirando agora, é porque eu estou sendo sustentado por Deus. Estou sendo sustentado. Se eu estou falando agora, né, o Padre Paulo está falando. Se eu estou falando agora é porque Deus está me sustentando essa fala, né? Então, como é que eu posso dizer assim que eu não preciso de Deus, né? Eu posso viver sem Deus. Então, se nós aprofundássemos, precisa tirar o som aí de algumas pessoas, tá? Para não atrapalhar aqui. Então, se, se eu dependo totalmente de Deus, é normal que eu adore, que eu agradeça por tudo, e sendo Ele, né, quem me criou, quem me deu esse presente da existência e me dá esse presente de poder viver com Ele no seu reino, é natural que eu obedeça a Ele, né? Ainda mais sabendo que Ele tem como destino para mim a felicidade infinita. Então, que eu siga os seus conselhos para alcançar esse bem maravilhoso, né? Dessa felicidade infinita, né? Nós somos totalmente livres? Sim. E talvez este seja, depois da existência, o maior dom que Deus nos deu, o dom da liberdade, que Deus leva até as últimas consequências a nossa liberdade. Deus não toca em absoluto na nossa liberdade. Deus nos ama tanto, nos respeita tanto, que nos deixa totalmente livres para fazermos o que quisermos. E aí, então, depois nós vamos ver, fazendo isso, que Deus ele vai permitir o mal. Vai permitir o mal. E o que isso vai trazer como consequência, né? Como se chamou o primeiro homem? O primeiro homem chamou-se Adão. Como se chamou a primeira mulher? A primeira mulher chamou-se Eva. Como se formou Adão e Eva? Então, bom, Adão nós já falamos, agora Eva. Então, eu quero agora ler a Bíblia, para que vocês também tenham essa familiaridade com a Bíblia. Então, aqui é o capítulo 2 de Gênesis. Vai dizer assim: Enviou Deus um profundo sono a Adão, e nesse tempo tomou dele uma costela, da qual formou o corpo de Eva, e lhe deu uma alma semelhante à de Adão. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden,
do lado do Oriente. Então, interessante prestar atenção aqui, né? Então, onde eles foram colocados? Foram colocados num jardim, né, do Éden, que seria esse paraíso terrestre, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Isso é interessante porque depois que o homem pecar, ele vai ser expulso do paraíso e ele vai ser mandado para o Ocidente. E isso vai simbolizar todo o retorno do homem para Deus, que é o retorno para o Oriente, que é onde nasce o sol, né? Então, onde nasce a luz, né? Então, é uma simbologia também que a gente utiliza. Depois, até quando Deus vai pedir para construir o primeiro o tabernáculo, o primeiro templo dedicado a Ele, você vai entrar numa porta no Ocidente e a parte principal do templo, que é onde está a Arca da Aliança, ficava no Oriente. Então é um retorno a Deus, né? Deus ele vai mostrando qual o caminho de retorno a Ele. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui fala desses frutos dessas árvores, né? De aspecto agradável, de frutos bons. Outro dia eu estava pensando nisso, estava comendo uma banana e eu falei assim, caramba, olha só o que Deus fez, né? Dentro dessa casca aqui tem uma coisa molinha, né, agradável, né, com vitaminas, com, enfim, né? A criação ali, né? Você vê ali a mão de Deus, nessas coisas simples que nós estamos acostumados a, enfim, comer ou tocar no dia a dia. E a árvore, tinha uma árvore no meio do jardim que era a árvore da vida. Árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, quando eles pecarem, eles vão ferir a árvore da ciência do bem e do mal. Nós vamos entender por que isso. Então, isso aqui é uma simbologia. Não é que havia essa árvore, né? Isso é uma simbologia, tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. Olha que interessante, tá? Que Deus foi junto ali de Adão e Eva e foi dando os nomes para os animais, como eles deveriam chamá-los. Logicamente, Adão e Eva teriam uma capacidade que Deus deu para memorizar, para guardar, né, tudo, né? E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então, era só Adão que estava aqui, por enquanto, né? E ele não encontrava alguém que pudesse alegrá-lo plenamente, né? Ou, enfim, satisfatoriamente. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e
e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui ele fala já a descrição do que é o casamento, né? Que os dois deixarão seu pai e sua mãe, se unirão, formarão uma só carne, e que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles viviam num estado de pureza, Eles foram criados num estado de santidade, e isso fazia com que eles olhassem um para o outro de uma maneira pura, uma maneira de amor, por puro amor. Então não havia cobiça, não havia maus pensamentos, não havia maus desejos, e por isso eles andavam nus. Então aqui é, uma passagem que é uma verdade ao mesmo tempo, né, essa descrição aqui de que eles foram criados nus, que nos permite entender o estado em que eles foram criados, né? Descendem todos os homens de Adão e Eva? Sim, todos os homens descendem de Adão e Eva, e é por isso que somos todos irmãos. Então, essa aqui é uma verdade de fé muito importante, que todos nós descendemos desse primeiro casal. Né? Por quê? Porque se você não fala isso, você vai destruir a, a doutrina do pecado original. Por quê? Porque, como nós somos descendentes de Adão e Eva, e justamente por isso é que nós vamos nascer com o pecado original, porque eles cometeram o pecado original e, por herança, nós também nascemos com o pecado original. Então, é por isso que há essa conexão, né, entre Adão e Eva ser os nossos primeiros pais e ser os primeiros pais de todos nós, de todos os homens. Então, isso é uma verdade de fé afirmada pela Igreja. Por que foi criado o homem? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e depois gozá-lo para sempre no outro mundo. Então, aqui tem um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Para que foi criado o homem? Não, o homem foi criado para fazer uma faculdade. Não, o homem foi criado para casar. O homem foi criado para ser extremamente feliz, humanamente falando. O homem, não, nada disso. Por quê? Porque aqui está sendo dito isso, né, que o homem não foi criado para isso, o homem foi criado para viver com Deus no seu reino. Tá? Ele foi criado para isso, quando aquilo que eu explicava, né, que Deus, tudo que ele faz, pelo fato de ser um ser inteligente, faz por um fim. E nós também somos assim. Como nós somos seres inteligentes, tudo o que fazemos, nós fazemos por um fim. Por isso que nós podemos investigar as causas, né, de uma ação humana. Né? Por que que aquela pessoa fez tal coisa? Porque sempre nós fazemos por um fim. E qual o fim que Deus pode fazer, colocar em nós ao nos criar? O melhor, porque Ele é o sumo bem. Então, é dar a Ele como companhia para nós, dar o seu amor para nós, né?
poder viver uma vida de amor com Ele, poder viver na sua família, né? Então, esse é o destino que Deus dá para todo ser humano. Então, nós fomos criados para isso, para isso. Então, aí que eu vou entender, puxa vida, aquela pessoa morreu sem se formar, né? É que ela não foi criada para se formar. Ela foi criada para... e aí nós estamos aqui na Terra, não sei se eu já expliquei isso, mas se não expliquei, eu vou explicar novamente. Então, como Deus nos criou com liberdade, e Ele nos criou para Ele, né? E se Ele nos colocasse já aqui no seu reino, Ele estaria passando por cima da nossa liberdade, né? E como Ele vai respeitar totalmente a nossa liberdade, o que Ele decidiu? Ele vai nos colocar aqui na Terra, em primeiro lugar. Para quê? Para que aqui livremente eu escolha se quero viver aqui. E ao mesmo tempo me prepare para chegar aqui. Porque mesmo se Adão e Eva, se nós permanecêssemos como Adão e Eva sem pecar, nós teríamos que amadurecer no amor. Ninguém nasce amando perfeitamente. Ninguém já ama perfeitamente. O amor é algo que vai se aumentando e crescendo na capacidade de amar. Até chegar ao amor, o amor incondicional, né, que é o amor máximo. Então, Adão e Eva, eles também teriam que, se eles permanecessem, né, santos e tal, né, na santidade, eles teriam que amadurecer no amor para poder um dia entrar no reino do amor infinito, né? Então, mas eles pecaram, então o que que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos escolher aqui na Terra o que eu quero para outra vida que é eterna, e eu vou ter que agora subir uma coisa maior aqui, né? Eu vou ter que não só lutar contra o pecado, né, como crescer na santidade para poder entrar no reino de Deus. Então nós estamos aqui só para isso. Só para isso, né? Então, por que que eu acordei hoje de manhã? Para isso, né? Ah, mas eu tenho que... tenho um médico, eu tenho que fazer tal trabalho, eu tenho... Perfeito, mas isso aí é só meio, não é fim, né? O teu fim, tudo isso Deus te dá para você ter uma matéria, por assim dizer, de santificação, para você ter uma matéria para você crescer. Você precisa ter algo para você crescer, desafio, você precisa ter uma missão, você precisa ter um papel a cumprir aqui na Terra, que é o teu papel de mãe, teu papel de pai, teu papel de profissional nessa área. Deus te deu os talentos para você trabalhar nessa área, para fazer o bem através do teu trabalho, né, e assim por diante. Então, nós não acordamos hoje para as coisas terrenas. E aqui é o grande já desvio do homem, né? Que o homem facilmente se perde já nesse fim da sua vida, né? Por isso que Santo Agostinho ele vai dizer essa frase que eu acho maravilhosa. Ele vai dizer assim: corres bem, mas fora do caminho, né? Porque principalmente nós aqui em São Paulo, né? Nós passamos a vida, o dia correndo, né? Então, correndo para lá e para cá, né? Transpirando, esbaforindo e tal. Imagina se você faz o dia inteiro isso e não fez o mais importante, né? Que é ir atrás do amor de Deus, procurar a tua santidade, porque, aliás, você também não sabe quando Deus vai te chamar. E o que que Deus deseja? Que na hora da morte nós estejamos prontos para entrar no céu. E Ele está dando tudo para isso. Todas as condições, todas as graças, todas as ajudas para eu terminar a minha vida preparado para ir ao céu, seja com 15 anos, seja com 25, com 60, com 90, né?
Então isso é o mais importante. Não podemos perder de vista essa finalidade. Em que estado colocou Deus Adão e Eva? Deus colocou Adão e Eva no estado de graça e felicidade e com os dons préternaturais. Então agora vamos explicar um pouquinho melhor como eles foram criados. Eles foram criados no estado de graça e felicidade, ou seja, no estado assim, de quase santidade. Eu não sei se aqui se poderia dizer assim, né? No estado de santidade. Eles estavam no estado puro. Então, sem nenhuma má inclinação, sem nenhuma inveja, sem nenhum orgulho, sem nenhuma preguiça, sem nada disso. Eles foram criados nesse estado. E com dons que nós dizemos que são préternaturais. Por que nós dizemos que são préternaturais? Porque também tem dons sobrenaturais. Então, são dons préternaturais porque eles poderiam ocorrer na natureza humana, mas não ocorrem, mas Deus dá esse dom. Quais são esses dons? 3. O dom da integridade. O que significa isso? O domínio total das paixões. Então, Adão e Eva foram criados com o domínio total das paixões. Então, vamos imaginar, né? Ontem no jantar, você viu aquele pedaço de bolo tão delicioso, não resistiu e exagerou, comeu mais do que devia. Por que nós muitas vezes fazemos isso, né? Porque a paixão nos domina, né? A paixão, nossa, esse doce, esse bolo, meu Deus, olha só e tal, deixa eu só dar uma provadinha e tal. E, e a paixão nos domina, eu sou vencido pela paixão, vamos dizer assim, e eu acabo comendo mais do que deveria, ou pecando contra a gula. Isso por quê? Porque eu não tenho domínio total das paixões. Adão e Eva tinham o domínio total das paixões. Olha só, a inteligência e a vontade deles dominavam todos os sentimentos. Então, o pecado que eles cometeram não foi por algo assim de uma paixão, algo que os ultrapassou, né, ou foi tão forte assim que eles não souberam resistir. Não, foi um pecado, por assim dizer, frio, né? Um ato da liberdade, sem mais. Um ato de dizer não a algo que Deus pediu para fazer, né? Ir contra o querer de Deus. Outro dom que eles tiveram, o dom da ciência. A ciência deles era infusa. Olha que maravilha! Vocês não precisariam assistir essa aula aqui. Vocês não precisariam ter estudado nada que vocês estudaram até hoje na vida. Vocês saberiam tudo, né? Dom da ciência. Que coisa maravilhosa, né? E eles perderam, veja só. E o dom da imortalidade. Eles, para irem ao céu, eles não morreriam, não passariam pela morte. Eles seriam transportados para o céu, né? Sem passar pela morte. Olha só, né? E tudo isso eles perderam com o pecado original, né? Adão e Eva conservaram o estado de graça e felicidade? Não. Adão e Eva não conservaram o estado de graça e felicidade e os dons preternaturais, mas perderam-nos pelo pecado.
qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva foi o pecado de soberba e desobediência a Deus. Então, e, e aí nós dizemos assim, né, que no fundo eles comeram da árvore do bem e do mal, que eles feriram a árvore do bem e do mal. O que que significa isso? Aí depois vai surgir toda essa história da maçã aí que não tem lá no Gênesis, né? É uma invenção que fizeram, né? Comeram a maçã. Então, não, é a árvore do bem e do mal. E o que que significa isso? Significa que eles não quiseram se submeter à lei de Deus, né? Por exemplo, os mandamentos, né? Tem esses mandamentos aí. Então, eu não quero me submeter a eles, eu quero criar os meus mandamentos, né? Eu determino, eu não quero me submeter ao Criador. No fundo é isso, que é o pecado que a maior parte das pessoas cometem hoje, né? Eles não querem se submeter, né, a Deus, e eles mesmos vão se julgar Deus, né? Muitas pessoas, e eles é que vão determinar o que é certo, o que é o errado. Eles vão dizer assim: esses mandamentos eu concordo, esses aqui eu já não concordo, né? A igreja deveria se atualizar, ou seja, eu é que sei o que é o certo, o que é o errado, né? Ou seja, você tem que pensar assim: não, você é uma criatura, você é uma criatura, você nem sequer tem o domínio do teu ser, o ser não é teu, o teu respirar, o teu. Você deve tudo a Deus. Então você deve escutar o Criador, né? Ouvir o Criador e o que ele tem a te dizer. E além do mais, esse Criador é, é o amor infinito, ele é Pai, né? Então, com um pouquinho de humildade, nós perceberíamos isso, né? E aí veríamos que a melhor coisa que existe é seguir os seus caminhos, né? Opa, alguém mudou aqui a visualização. Deixa eu voltar aqui. E então, que eu dizia, né, que as pessoas deveriam pensar isso, né, que elas são criaturas e esse Deus é maravilhoso. Nossa Senhora, viu uma frase de Nossa Senhora interessante, né, recente, dita ao Padre Gobi. Ela falou assim: olha, vocês têm que pensar também, porque hoje um grande defeito do ser humano é querer explicar tudo pela razão, né? E também isso é parte da soberba, porque aquilo que ele não explica, ele não acredita, né? Então é como se nós fôssemos o mundo, o Criador deveria caber na nossa cabeça. Se ele não cabe na minha cabeça, eu não aceito esse Criador. Então, eu queria explicar tudo, querer dar. Não, existe essa coisa boa de querer entender, explicar, agora já existe o exagero disso, né? A soberba que está por trás disso. E Nossa Senhora, ela vai dizer assim: Deus é um mistério, vocês nunca vão conseguir compreender totalmente a Deus. E os seus mandamentos fazem parte desse mistério. É para o bem, mas muitas vezes vocês não entenderão, né? Vocês têm que ser simples e obedecer, confiar, né? Confiar. Então, eu procuro, né, desde que me ordenei sacerdote, dar toda a explicação possível para entender cada um dos mandamentos. Por que que nós devemos cumprir cada um dos mandamentos? E lógico que a gente vai vendo uma coisa muito bonita que está por trás, que no fundo é que todos eles são um caminho para o bem. Que no fundo é isso. Se você sai dos mandamentos, você sai do caminho do bem.
Isso a gente vai vendo, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente enxerga isso, né? Só que, mesmo assim, a gente não vai compreender tudo, né? Não vai compreender tudo. Então, por exemplo, qual que é o grande problema hoje aí? Quais são os pecados que as pessoas mais questionam, mais se revoltam? São os pecados contra a castidade, os pecados no campo da sexualidade, os pecados relacionados a, ao direito, os meus direitos com relação ao meu corpo, né? Eu sou dona do meu corpo, eu faço com ele o que eu quero. Então, esse bebê que está aqui, se eu quiser tirá-lo, eu tiro, sem mais, eu sou dona do meu corpo. Não, né? Você não é dona do teu corpo, você é uma criatura que, para você até falar isso, você está precisando de Deus. Se Deus não tivesse te sustentando, agora você não teria nem capacidade de pensar isso e dizer isso que você está falando, né? E a criação tem um valor sagrado, porque vem das mãos de Deus. Então, eu não tenho direito nenhum sobre essa vida, né? Então, enfim, onde são os grandes desvios do homem no mundo, podemos falar bastante sobre isso, né, em muitos outros, né, âmbitos, mas vamos terminar já aqui. Na próxima aula, nós vamos falar melhor sobre o pecado original, sobre esse pecado que é a origem dos pecados, por isso se chama original, e aí vamos ler a Bíblia, a descrição do pecado, e vamos adiante. Muito bem. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Deu para entender? Obrigada, padre. De nada. Deu para entender. Complexo, mas... É complexo? Muito. É complexo, né? Padre, o senhor disse... Interessante que, só um detalhe aqui, que Deus ele fala, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, ele quer que nós coloquemos todo o nosso entendimento, que é possível, para entender as verdades de fé e tudo isso. Então, muitas pessoas, elas só repetem o que os outros dizem, né? Lugares comuns. Isso, a igreja não deveria fazer isso é errado, mas nunca aprofundar, nunca atrás para entender a Bíblia, né? Para ler a Bíblia e, né? Enfim, muito importante esse curso de estudo da doutrina. Fala, Malu. O senhor perguntou sobre dúvida, o que eu mais tenho. Eu perdi a conta. Perdeu a conta? Sim. Mas esse lance de tirar um pedaço da costela do Adão, isso é um sentido figurado? Isso é uma das minhas dúvidas de hoje. Sim, mas eu tenho... sentido figurado. Figurado, né, pai? É só para dizer o que quis dizer com isso, eu queria saber. Que eles são semelhantes, né? Que o homem e a mulher são semelhantes, porque ele tirou do Adão, né? Ou seja, são semelhantes, entendi. Semelhantes. Porque algumas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e aí as meninas falam assim, essa coisa da igreja falar que Deus tirou a costela do Adão é para dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. Não. Mas não é isso, né, padre? É para dizer que são iguais, né? Apesar de você ler até nas cartas de São Paulo algo desse gênero, sim. Mas também a gente tem que entender a cultura da época, né? Quer dizer, a cultura que durante séculos e séculos foi assim, né? Mas a igreja nunca afirmou isso. E se você pega, por exemplo, um documento da igreja que é Mulieris Dignitatem, né? Você vai ver o valor da mulher assim, né? Mulheres, o quê? Dignitatem. A dignidade da mulher. Tá no Google, será? Sim.
E É. quem é a mulher quem é a criatura mais especial que existe? Ora, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, Olha vamos aqui a imagem que eu procurei no Google. Essa daqui veio de Medjugorje, da foto. Então, a mulher mais especial, o ser humano mais especial depois de Cristo, né, a segunda Sim. pessoa, é Nossa Senhora. De longe, De longe é ela mesmo. mas de longe mesmo.